Vamos abrir nossas Bíblias em Hebreus, capítulo de número 12. Hebreus, capítulo de número 12. Nós vamos do versículo de número 4 até o 13. Hebreus, capítulo 12, versículo 4 ao 13. Eu quero dar um tema a essa mensagem. O tema da mensagem é: Deus está te ensinando a ser melhor. Aleluia. Esse é o propósito de Deus, nos ensinar a cada dia a ser melhor. E a cada dia a gente se moldar, se aperfeiçoar, para que o céu venha estar nos recebendo na glória. Hebreus capítulo 12, versículo 4 até o 13. Quem encontrou? Me dá um sinal aí. Você que foi encontrando, vai se colocando de pé em reverência à leitura da palavra do Senhor. Diz assim o texto: Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Repita comigo: porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filho, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhe parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Amém? Nos ocupa as mãos e dá uma forte salva de palmas, sem preguiça, adorando, glorificando, exaltando, bendizendo o nome do Senhor. Isso, vai adorando, vai glorificando, vai enchendo esse lugar de adoração nessa noite.
Ó Pai amado e Pai querido, é momento de ensino, é momento de doutrina, é momento, meu Pai, de aprendizado bíblico. Vem com teu poder nessa noite, me usa como canal, meu Deus, pelas tuas misericórdias. Vem com teu poder trazendo as revelações aos corações nessa noite. Me usa, Senhor, de modo que essa palavra vá e produza frutos devido para onde está sendo mandada. Em nome de Jesus, só quem crê glorifica e toma o teu assento. Irmãos, estamos vivendo um período nessa geração que é difícil falar de disciplina, de correção. O orgulho, a soberba, a arrogância tem aumentado. E com isso fica difícil de alguém se deixar ser disciplinado. Fica difícil de alguém se deixar ser corrigido. O que é corrigido? Repita comigo: corrigido é aquilo que está errado. Ou seja, quando algo está errado, eu vou tentar corrigir, consertar, mudar, fazer diferente, fazer o certo, fazer o correto. Nós vamos falar nessa noite sobre disciplina, sobre correção. Existem pessoas que são indisciplinadas. Como assim? As pessoas, elas sabem que fazem errado, mas elas continuam fazendo errado. Exemplo, são pessoas que sabem que tem que fazer certo dentro do seu trabalho, mas elas são indisciplinadas e fazem o quê? Errado, diferente. São pessoas que sabem que tem que ser diferente na presença de Deus, ter uma vida diferente, uma vida de obediência a Deus, mas simplesmente elas fazem diferente, errado. Ou seja, são pessoas indisciplinadas, pessoas que de repente é um atleta, ele sabe que tem que treinar, porque senão ele não vai adquirir aquela resistência para os desafios, né, que vão vir pela frente, as competições. Mas simplesmente ele não quer treinar, porque ele é indisciplinado. O indisciplinado é aquele que atrasa, é aquele que não faz do jeito que é para fazer, é aquele que não obedece, é aquele que não se deixa se dobrar. Então, junto à indisciplina existe a soberba, a arrogância. As pessoas, elas sabem que estão erradas, mas elas não querem mudar. E eu venho aqui nesse texto falar. Eu quero começar lá no meio, a pregação lá no meio do texto. Depois eu volto para o comecinho que eu li. Nós, eu e você, quando nós éramos criança, menino, nós éramos disciplinados e corrigidos pelos nossos pais, sim ou não? Diga-se de passagem, tinha uns pais antigos, né, que faltava tirar o couro. Cadê o irmão Pedro? Veio hoje não? Veio não. O irmão Pedro contou uma história no interior, um pai, acho que foi o pai dele. Os pais exageravam, meu irmão. Era açoite mesmo para valer, era peia mesmo. Então assim, hoje não, os filhos são tratados com mais mimo, com mais, como é que diz o nome? São muito mimados, é muito cuidado, muita frescura. Você sabe do que eu estou falando. Os meninos hoje dificilmente são disciplinados no sentido de açoite. O pai prefere, a mãe prefere ficar falando, badalando horas e horas, e o menino continua fazendo a mesma coisa, e simplesmente não dá em nada, e o menino vai crescendo naquele negócio. Mas mesmo os pais antigos exagerando na correção, eu e você,
alguns que passaram por essa correção severa, pesada. Hoje a gente adulta, a gente olha, a gente pensa assim, ó. Tem alguns que dizem assim: meu pai era bruto, minha mãe era bruta, mas graças a eles, né? Graças a eles terem me punido, hoje eu estou onde eu estou. Eu aprendi a ser gente. Ai de mim se não fosse a correção dura do meu pai e da minha mãe. Tem alguns que hoje têm ódio, até hoje guardam ódio. Mas tem uns que lembram do açoite, sabe que o negócio foi pesado mesmo, dói até de pensar, mas ele é grato pelo que o pai fez. E a Bíblia está falando aqui, ó, no versículo 9 e no versículo 10, parte A do versículo 9, parte A do versículo 10, diz assim, ó: além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Parte A do versículo 9, parte A do versículo 10. Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhe parecia. Ou seja, o nosso pai, a nossa mãe nos corrigia para o nosso bem. O texto está dizendo aqui, ó, a intenção da correção dos nossos pais, biológico, né? Eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhe parecia. Ou seja, eles só queriam o nosso melhor. Embora doendo não espinhasse, mas eles só queriam o nosso melhor, porque a gente estava errando e eles queriam que a gente fizesse o certo. Irmão, diga-se de passagem, antigamente tinha uns camaradas que, um povo aí, uns homens, umas mulheres que, não tem que era menino, né? Gostava de bater o pezinho, pai era na sola e bater no pé. Aquele instintozinho meio ruim, né? Pessoas que eram corrigidas e o pai relutava naquele açoite, a mãe gritava, esperneava o menino. Irmão, o detalhe, tem uns que são obstinados, eles simplesmente botaram na cabeça que o pai quer corrigir, por agora vai fazer diferente. Tem pessoa que é assim, se o pai está querendo do jeito, a mãe está querendo do jeito, ele faz o contrário. E eu olho para a geração passada, eu vejo muitos que aprenderam com essa correção. Mesmo sendo, repito, uma correção severa, muitos aprenderam. Muitos de nós aprendemos. Muitos de nós estamos aqui hoje, vamos dizer, somos 100%, somos perfeitos. Aí somos um pouco melhores como pessoas, como cidadão, como cristão. Porque lá atrás houve uma correção. Então, meu irmão, o texto está dizendo, o escritor aos Hebreus, que nossos pais, eles nos corrigiam segundo a carne, e nós os respeitávamos. Por mais que a gente achasse ruim, se irasse com aquilo, a gente respeitava. Irmão, teve um período que os pais, ele não precisava ficar falando 10 frases repetidas, não. Se ele estivesse sorrindo, ele fechasse a cara, ele olhasse no olho do menino e fizesse assim, ó, o menino já murchava e ele já sabia. O negócio vai estreitar para mim. Aí tem gente rindo aí, ó. Era assim, Elenilson? O varão tá sorrindo lá. Então, irmão, as crianças já tinham aquele comando. Olha como a correção ela já ensinava. Quando o pai olhava para o filho, alguns diziam assim, mas é ignorância. Não, irmão. Era um período que os nossos pais, muitos talvez analfabetos, lá no passado não tiveram condição de estudar, não tiveram o conhecimento que a gente tem hoje, não foram ensinados, né, como ensinar os filhos. Eles ensinaram da maneira como a Bíblia está dizendo aqui, que eles achavam melhor. E o melhor para eles era nos corrigir no açoite, muitas das vezes, para a gente não fazer algo que viesse a ser pior. Então, quando o pai batia o olho no filho, ele já sabia o comando ali. O comando ali vai vir peia. Então, vou me aquietar. Ele se aquietava. Então, hoje, irmão, eu quero fazer um paralelo. Hoje está um pouco diferente. Tecnologia avançou, internet, ver televisão, internet e por aí vai. Hoje, existem leis que o pai não pode nem gritar de uma forma mais severa com o filho. Se der uma palmada, se alguém chamar a polícia, o pai é preso.
Eu não estou fazendo aqui apologia a você bater em menino. Eu estou aqui querendo dizer que hoje as crianças estão nascendo e vivendo de uma forma mais frouxa, mais solta. Você fala, irmão, foi ou não foi, você vê um filho dizendo, filho de 9, 10 anos, se o pai e a mãe começam a pegar mais pesado, não precisa nem bater, basta ficar em cima pressionando, e o pai ameaça, vou dar uma lapada. É danado para o menino dizer assim, eu vou chamar a polícia para você. Porque ele está vendo, ele não é besta, ele vê na internet, ele vê leis lá na internet, querendo ou não, mesmo os desenhos vai passando, ele vai vendo vai absorvendo alguma coisa, existem leis. Se der uma palmada no filho, se chamar a polícia, vai preso, é fato. E o menino se apoia nisso. Hoje, muitas crianças estão vivendo entregue à própria sorte. Por quê? Não tem uma correção. Irmão, quando eu estou dizendo correção aqui agora, eu não estou dizendo peia. Não, eu estou falando limite. Olha, o seu limite é até aqui. Se você passar, eu vou lhe punir, eu vou lhe corrigir. Se o menino passar, você tem que fazer a punição, seja lá o que for. Você sabe o limite do seu filho. Mas nós temos que impor limites. Irmão, eu fico triste por duas coisas. Quando eu vejo um crente dizendo assim, ó, esse negócio de pastor estar no altar ensinando, falando de criação de filho, às vezes incitando os pais a bater nos filhos. Não estou incitando o pai a bater no filho. Eu fico triste por duas coisas. A mãe diz assim, essa pessoa diz, ó, nunca dei uma palmada em fulano e nunca vou dar. Tudo bem, é seu direito, é seu filho. Agora não vá cheio de direito para dentro da escola cobrar o professor para ele impor correção no seu filho, se você não corrige ele dentro de casa. Agora, dentro da igreja, alguém simplesmente ela passa do limite, né? Vamos lá, a criança passa do limite da igreja. De repente o irmão vai e diz, eu queria que o pastor ou a irmã da escolinha corrigisse o meu filho. Não, irmão, está errado. Está errado. O pastor, ele foi levantado para ministrar a palavra, ser bênção na sua vida, lhe pastorear. As irmãs da escolinha estão lá dentro para administrar o convívio do teu filho com outros e ensinar a palavra. Correção e limites é dentro da tua casa. É você, pai e mãe, que ensina o teu filho. Provérbios 22:6. Ensina o teu filho, pastor, é isso? Ensina o filho do membro, pastor. Não, ensina o teu filho o caminho em que deves andar. É você, sou eu. Irmão, nós não podemos cobrar dos outros educação, limite, do professor, do pastor, do instrutor do curso, se a gente não põe limite nos nossos filhos. Então, muitas pessoas dizem assim, eu nunca dei uma palmada no meu filho, nem vou dar. Tudo bem, repito, tudo bem. Nem estou aqui dizendo para você bater no seu filho. Estou falando de limites, estou falando de correção, estou falando de criação, que traz saúde para o futuro do teu filho. Nunca dei uma palmada, nem vou dar, tudo bem. A pessoa primeiro diz, não vou dar uma palmada no meu filho. O filho cresce e entrega a própria sorte. Primeiro, fico triste por isso. Probabilidade dessa criança lá na frente desenfrear e fazer algo ruim, porque não teve limite lá atrás, é muito grande. Segunda coisa pelo qual eu fico triste, o pastor ensinando aí os pais a corrigir o filho, incitando os pais a bater nos filhos. Eu fico triste com isso. Por quê? Porque eu estou aqui querendo colocar na tua cabeça, no começo dessa mensagem, que é você que tem que pôr limite no teu filho. É você que tem que ensinar. Longe de mim, está repreendido. Pois é. É bíblico esse negócio de correção? Esse negócio de açoite, negócio de vara? É? Quem lê Bíblia aí?
Irmão, existe um caso real de um jovem que o pai e a mãe dizia só sim para ele. Eu já falei isso aqui. Dizia só sim para ele, nunca dizia não. O filho fazia as besteiras lá, para não dizer outro nome, bosta. E ali o pai e a mãe só passavam a mão na cabeça. Porque as pessoas acham que criar um filho com amor, olhe para cá. As pessoas já acham que criar um filho com amor é ser um pai babaca e uma mãe babaca. De fazer tudo que o filho quer. Criar com amor, irmão, é colocar limites para o teu filho não se atribular mais tarde. É colocar limite para o teu filho não se... ele mesmo não se destruir lá na frente. Criar o filho com amor é colocar limites, é corrigir na hora de corrigir. A gente vai ver aqui na Bíblia. Então, muitas das vezes, irmãos, nós somos pegos nesse negócio, passando a mão na cabeça dos nossos filhos. Me incluo aqui. E isso não é bom, porque a criança ela vai entendendo que ela vai recebendo um comando que o pai e a mãe apoiam tudo. O pai só diz sim. E um jovem, ele, quando criança, o pai fazia tudo, quebrava tudo, fazia tudo, o pai e a mãe dá outro, viu? E pai comprava outro, e tudo que ele queria, era tudo que ele queria, eles davam. Tudo que ele fazia de errado, eles apoiavam. Quebrou algo, tem problema, eu compro outro. Chore não, filho. É capaz de prometer até o Oceano Atlântico, né? E esse jovem, essa criança cresceu, se tornou um jovem, se enveredou no mundo do crime. Olha o reflexo do que eu estou falando aqui. Esse jovem, ele foi pego em um momento com droga, um momento de homicídio junto com outros, chacina. E ali, o pai e a mãe foi visitar ele, aliás, e certo parente de um preso também foi visitar outro. E esse parente desse outro preso disse, a história é verídica, que esse jovem dava de murro no ferro da cela, da grade, gritando, espraguejando a mãe e o pai, dizendo que ele estava ali porque a mãe e o pai dele nunca disse não para ele. Ele estava ali porque o pai e a mãe dele nunca deram limite a ele. Ou seja, em um momento de pânico na alma daquele jovem, a ficha caiu. Ele entendeu que ele fazia tudo que ele queria. E ele entendeu que o que o pai e a mãe dele fazia para ele, de fazer tudo que ele queria, até apoiar os erros, levou ele para onde? Para trás das grades. Ele discerniu isso no momento de pânico na sua alma. Então, meu irmão, a gente vai para a Bíblia e a gente vê que nós temos que ensinar nossos filhos. Abre sua Bíblia em Provérbios, guarda esse texto aí em Hebreus, daqui a pouco a gente volta para aí. Provérbios 29:15. É que eu te ensino, né? Vamos passear um pouco na Bíblia. Provérbios 29:15 diz assim, ó: a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Tem alguém aí? Nota aí, irmão, depois você lê em casa. Provérbios 29:15. Aí tem gente que diz assim, ó: se peia fosse bom, se peia resolvesse enriquecesse alguém, eu era rico, eu levei muita pena no passado. Pois é, você não enriqueceu não, mas hoje você tem sabedoria. E a Bíblia está dizendo aqui, ó: a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Olha só, irmão, essa vara está falando de punição, de açoite. A disciplina, essa disciplina está falando de limites. Irmão, quando eu falo em vara aqui e falo de açoite, eu não estou falando de espancamento. Eu estou falando de você dar uma palmada e orientar o teu filho, pegar ele no braço, olhar no olho dele. Está errado isso aqui, ó. Eu estou falando de você chamar a atenção do teu filho. Isso traz sabedoria para o teu filho, vai dar sabedoria.
Mas tudo que o menino faz, você apoia. Tudo que o menino, a menina, você não diz nada. Irmão, o texto está dizendo que ele vai te envergonhar, irmã. Sabe aquela criança que você vai empurrando com a barriga? Ó. Faz. Aí você um dia vai para alguma casa de alguém. Uma situação, Deus criou lá. Você foi para a casa de alguém, ou foi para um evento, para um negócio. Quando dá-se fé, os teus filhos começaram a te envergonhar. Ficaram adolescentes. Começaram a te envergonhar nos cantos. Por quê? Porque não teve limite, não teve vara, não teve correção. A gente vai ver em Provérbios 22. No versículo 15 diz assim, ó. Provérbios 22, 15. A estutícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Vamos desenhar isso aqui. O que é estutícia, meu pastor? Estutícia quer dizer falta de juízo. Então, a estutícia, a falta de juízo, está ligada ao coração da criança. Ou seja, ela não entende muitas coisas. E você entende, eu entendo, nós pais entendemos. A estutícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. O que vai tirar a falta de juízo do teu filho? A vara, a correção, a repreensão. Meu pastor, meu filho não entende nada. Pois é, você tem que começar a ensinar. Eu tenho que começar a ensinar, para que a estutícia venha sair de nossos filhos. A falta de juízo. Aquela coisa de você dizer, ele não sabe nada. Pois é, mas tem que passar a aprender. Quem é que vai ensinar? Os pais. Provérbios 23, 13 e 14 diz assim, ó: não retires da criança a disciplina. Provérbios 23, 13, versículo 13 e 14. Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Eu quero aplicar isso aqui para nós, somos crentes. Me diga uma coisa, eu e você, deixando o nosso filho entregue à própria sorte, ele fazer o que ele quer, vamos falar no popular, ele fazer coisa errada, ele falar palavrão, ele falar coisa imoral, ele querer agir com imoralidade com outra criança, ele querer praticar coisas erradas enquanto criança, e você ficar passando a mão na cabeça, com peninha de corrigir. Eu te pergunto, está livrando essa tua omissão? Está livrando teu filho do inferno? A probabilidade é do teu filho crescer e se tornar um jovem lascivo, imoral, prostituto, cheio de pecado, cheio de mazela. E lá na frente você não vai conseguir dominar. Pescoço engrossa, a voz engrossa, meu filho, é terrível. Então, o texto está dizendo aqui, não retires da criança a disciplina. Primeira coisa que o sábio Salomão está dizendo, a disciplina não pode ser tirada do nosso filho, tem que estar no nosso filho. Se a disciplina não pode ser retirada do nosso filho, quer dizer que nós temos que estar ensinando ele, corrigindo ele, dizendo o que é certo, dizendo o que é errado, impondo limites. Se passar do limite, a gente punir, corrigir. Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigarás com varas, não morrerás. Não, vou bater no meu filho, vou matar meu filho de pé. Está dizendo aqui, não mata não, filho, viu? Se tu fustigar o teu filho com vara, irmão, não vai pegar uma vara e bater no seu filho não, viu? Essa questão da vara está falando de um açoite, de uma correção. Não vai pegar no pé da letra não, pelo amor de Deus. Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerás. Irmão, uma palmadinha não faz mal não. Você vai dar um limite. Faça isso não. Criança vai lá na tomada, pega um negócio de ferro e começa a querer colocar na tomada e começa a rir. E você fica como besta. Bote não. Vai morrer. Faça isso não. E meia hora, não faça isso não. E uma hora, o menino rindo da sua cara. 2 horas, da conversa chegou alguém. Não faça isso não, papai já falou, mamãe já falou.
Irmão, vai ter uma hora que ele vai meter. Vai! A culpa é do menino, não sabe nada. A culpa é sua, que não sabe nada é você. Você que não deu limite. A criança estava apontando que ia fazer errado, e você simplesmente ficou falando. Não foi olhar, não tomou. Não olhou no olho, disse: isso aqui mata. Faça isso não. E às vezes a gente se depara nesse negócio de ficar badalando com o filho, e o filho fazendo a gente besta. Irmão, o texto está dizendo aqui, ó: não retire da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Olha só, olha o que o açoite faz. Livra a alma de uma criança do inferno. E uma criança vai para o inferno? Não está dizendo isso não, filho. Está dizendo que essa criança vai crescer e pode se tornar uma mal conduta por falta de disciplina, por falta de correção. Vai se tornar um adulto mal conduta, mau caráter. A pessoa que só faz coisa errada, que não obedece pai, não obedece mãe, nunca obedeceu quando criança, agora não vai mais obedecer. O texto está dizendo aqui que a vara vai livrar a alma do nosso filho do inferno, irmão. Então até que ponto a gente vai ficar de braço cruzado? Quem crê que Deus corrige? A Bíblia vai falar em Deuteronômio, capítulo de número 8, versículo 5. Deixa eu abrir aqui. Deuteronômio, capítulo de número 8, versículo 5, diz assim, ó: sabe, pois, no teu coração, que como o homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor, o teu Deus. Irmão, Moisés está afirmando que pai que é pai, mãe que é mãe, disciplina, sabe criar o filho na disciplina, na correção, dando limite, impondo enquanto pode. E Deus está usando Moisés para dizer que, assim como esse pai, que é verdadeiramente um pai, ensina o filho disciplinando, assim o nosso Deus, ele também nos disciplina, irmão. Então nós temos que entender isso aqui. Eu quero ler o último provérbio para me passar adiante. Provérbios capítulo 19, versículo 18. Diz assim, ó: castiga teu filho. Provérbios capítulo 19, versículo 18. Castiga o teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas a ponto de matá-lo. Olha aqui, eu quero finalizar isso aqui, essa parte aqui. Estamos falando de correção, não estamos falando de espancamento. Estamos falando de você colocar limite no teu filho enquanto ele é criança. O texto está dizendo aqui, ó: castiga o teu filho enquanto há esperança. Irmão, enquanto ele é novinho, você ensina, você dá limite, você diz o que deve fazer. Aproveite o momento de criança do seu filho, porque enquanto ele é criança, ele olha para você pai, para você mãe, como aquela pessoa que sempre está ensinando. Pai, que é isso? Pai, que é aquilo? Ele sabe que você vai ensinar. Tem essa fase da criança, perguntar: o que é isso? O que é aquilo? Mas tem um período que o teu filho engrossa a voz, engrossa o pescoço. Ele já não olha para você mais como aquele que ensina. Tem filho que já olha para o pai como aquele que não sabe nada mais. É assim ou não é? É. Pai sabe nada não, pai. Marmanjão já, né? Pai sabe que não sabe o que está falando não. Mas quando criança, pai, que é isso? Mãe, que é isso? Olha como é propício para você ensinar. Olha como é um cenário bom para você orientar. Irmão, quando o nosso filho é pequenininho, você ensina. Você diz que ele tem que ler a Bíblia, que na frente ele está debruçado na Bíblia. Diz que é para ele orar, de repente ele está de joelho orando. Mas quando ele vai crescendo, filho, você vai mandar o teu filho se dobrar para se ajoelhar, um marmanjão? Você vai obrigar? Vai não.
Mas a criança você não obriga, você vai ensinando. De repente a criança está fazendo o que você está fazendo. Olha só, então se nós usarmos sabedoria, nós vamos forjar o caráter dos nossos filhos já criança. Está dizendo aqui, ó, castiga o teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas a ponto de matá-lo. Sabe quando é que tem pais que vai querer ensinar os filhos, vai cobrar? Passou a meninice, a criança todinha, daí quando o filho entrega a própria sorte. Aí o menino está com 16, 18 anos, aí quer ameaçar, quer agora impor, quer cobrar, e não vai mais ter retorno não, filho. Porque agora o adolescente não é mais uma criança não. Não tem mais esperança de você corrigir e esse adolescente se dobrar como uma criança que está dizendo aqui, ó, castiga o teu filho enquanto há esperança, enquanto ele obedece, enquanto ele te escuta, enquanto ele está perguntando, pai, o que é isso? Mãe, o que é aquilo? Mas quando teu filho de repente se começar a se tornar um adulto, irmão, não tem mais como você estar ensinando. Ele pode até te pedir um conselho, no extremo, não estou dizendo que isso não vai acontecer. Ele vai pedir um conselho, mas essa coisa de você estar querendo ensinar direto, vai ter? O que teu filho vai dizer? Eu não sou criança mais não, pai. Coisa chata. Olha só o ambiente que foi criado. Então, meu irmão, a correção é de Deus. O limite é de Deus. O limite é para quem é crente. O limite, a correção, vem desde o Éden. Deus criou o homem. Não é bom que o homem esteja só. Criou a mulher. Tirou a sua costela, você sabe da história. Veio Eva. Olha, aquele fruto vocês não podem comer. Come de tudo. Daquele ali, tá vendo, Adão? Sim, senhor. Limite. Não passa dali. Não faz aquilo ali, Adão. Não pratica aquilo ali, Adão, ó. Não vai comer aquilo que não é para comer, Adão. Deus colocou limite ou não colocou? De tudo tu vai comer, só não come daquela ali, ó, daquele fruto ali, ó. O que o homem fez? Foi seduzido. A sua esposa, né? Foi seduzida pela serpente. Você sabe da história. Irmão, todos os dias, já que naquela época eles olhavam para aquela árvore, eles viam fruto, mas olha como o diabo faz. Quando a serpente disse, o que Deus disse, hein? Se vocês comerem, vocês vão ficar conhecedor do bem e do mal. Não é para vocês comer? Não, não é bem assim não. Come esse fruto, Eva. Estou falando com minhas palavras. Come esse fruto. A Bíblia diz que Eva olhou para aquele fruto e desejou. Ou seja, ela sempre via, mas agora alguém colocou na cabeça dela que aquele fruto era atrativo. Ou seja, ela tinha que passar do limite. Ela deveria desobedecer a Deus. Cuidado com quem você escuta. Cuidado com quem está aqui, ó, no teu ouvido, ó, dizendo para você fazer diferente do que está sendo ordenado. Cuidado com quem está aqui no teu ouvido, dizendo para você fazer diferente do que o que está na palavra, do que o que está sendo ensinado pelo teu pastor, do que o que está sendo ensinado pela palavra de Deus. Ela olhou e ela desejou, e agora ela foi, comeu e deu marido. Então, meu irmão, a correção, o limite, vem lá do Éden. Vem lá do Éden. Deus castigou ou não castigou? Sim ou não? Não foi pena não, irmão. Eles foram expulsos da onde? Do jardim. Éden. A etimologia da palavra significa lugar de delícia, lugar de prazer, delicioso. Olha o lugar que Deus colocou esse casal, um lugar de delícia, Diácono Clair, para eles viverem. Faltava nada. Só que agora eles desobedeceram e eles foram expulsos do lugar de delícia, do jardim do Éden.
Cuidado, irmão. Muitas das vezes Deus tem te dado momentos deliciosos na tua vida, momentos de conquista, de vitória, não tem faltado nada. Aí muitas das vezes você tem dado ouvido à serpente. Hoje ela não vem como a serpente falar o teu ouvido. Hoje o diabo usa a boca, a língua de algumas pessoas para vir no teu ouvido. Para quê? Para você desobedecer, para você sair do lugar, da posição que Deus determinou para você estar. Então, irmão, essa coisa de correção é de Deus. Quando a gente que é crente, começa a declarar que a gente não vai corrigir nosso filho, a gente entristece a Deus, porque a gente está deixando o filho, dizendo popular, ser desmantelado, né? Então, irmão, eu vejo aqui a questão da correção dos nossos pais biológicos. Mas o escritor aos Hebreus diz assim, o escritor aos Hebreus diz assim, ora, a vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue. Estais esquecidos da exortação que como filho discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor. Irmão, eu falei de correção de filhos, os pais biológicos para com seus filhos, de nós para com nossos filhos. Extraímos ensinamentos aqui nessa noite. Deuteronômio capítulo 8, versículo 5, nós lemos: assim como o pai disciplina o seu filho, assim o Senhor disciplina quem? O seu povo. Então, meu irmão, a questão da correção, Deus também vai tratar comigo e com você. Deus vai tratar conosco. E você sabia que tem pessoas desprezando a correção, menosprezando? Às vezes Deus usa o pastor para te corrigir. Você faz bico, fica de fofoca pelos cantos, fica de fofoca nas casas, mas não recebe. Não obedeça a homem. Não, você não está desobedecendo a homem, você está menosprezando a correção que vem de Deus. Muitas das vezes Deus vai criar a situação. Não, mas se Deus quiser me corrigir, Ele me corrige. Aí peraí, aí tu acha que Deus vai descer do céu porque tu é muito especial, tu é muito especial, e Deus vai tratar contigo, mano a mano, olhando para ti? Não, filho, Ele vai usar um aqui, Ele vai usar um ali, Ele vai criar situações para te corrigir, para dizer assim, está errado, está fazendo errado, se conserta, se corrige, muda de atitude, faz diferente. Filho meu, não menospreza a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por Ele és reprovado. Olha só, tem uns que são reprovados por Deus. Sabe aquela coisa de você estar fazendo algo e você achar que está certo? Está fazendo. Passou um ano, passou dois, passou três, de repente Deus bate de frente usando alguém. Às vezes usa o teu pastor bater de frente. Irmão, está errado isso aqui, ó. E você acaba sendo reprovado. Por quê? Porque você quer bater o pé e dizer: eu não faço diferente nem a pau. Não faço. Vou continuar fazendo e pronto. Ou seja, nesse momento nós nos tornamos reprovados. Nos encontramos reprovados por Deus. Então, meu irmão, ele diz assim, ó, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. E Deus açoita? Ah, se açoita. Deus corrige. Você acha, irmão, que Deus vai te chamar do mundão lá fora, que você vivia do jeito que você queria, do jeito que o diabo queria? Queria se prostituir, você se prostituía. Queria beber, você bebia. Queria adulterar, você adulterava. Queria fazer tudo enquanto você fazia. Você acha que você vai vir para a presença de Deus? E você acha que você vai querer fazer do jeito que você quer e Deus não vai te corrigir? Ah, se vai. Ele vai cobrar caro.
muitas das vezes nós vamos sentir o açoite de Deus. Lembra do que foi falado aqui? Parte A do versículo 10. Os nossos pais nos corrigiam por pouco tempo, segundo lhe parecia melhor. Deus também vai nos corrigir para o nosso bem. Então, irmão, muitas das vezes nós temos contemplado o açoite de Deus, olhe para cá, por causa da nossa desobediência. Nós temos contemplado o açoite de Deus, a correção de Deus, pela nossa desobediência, a minha e a sua. Irmão, nem toda tempestade é coisa do diabo, não. Se levantou uma tempestade, meu pastor, o diabo se levantou, o inferno inteiro. Às vezes nem é, às vezes é Deus e o céu inteiro querem te corrigir, você dizendo que é o diabo. Isso é bíblico, meu pastor? É. Livro do profeta Jonas, no capítulo número 1, versículo número 4. Comecinho do capítulo, a Bíblia diz que Deus levanta Jonas, manda ele se dispor, se posicionar e ir para onde? Para Nínive. Pregar contra o pecado de Nínive. Jonas obedeceu? Sim ou não? Não. Ele foi para outro canto. Ele foi para Tarsis. Ele não pagou um preço para fazer a vontade de Deus. Ele pagou um preço para fugir da presença de Deus. Ele pagou a passagem no navio e foi na direção oposta a que Deus queria. Versículo de número 4 de Jonas 1. E o Senhor soprou um forte vento no mar e fez-se grande tempestade. Olha só. Foi o diabo que fez essa tempestade? Foi Deus, irmão. Quando nós queremos sair do lugar que Deus tem pra gente, quando nós queremos caminhar na posição na direção oposta que Deus está mandando a gente ir, a gente paga um preço. Eu já vi pastor dizendo para mim, pastor Carlos, eu já paguei um preço em Deus me mandar para executar uma obra, eu não ia, eu passar 2, 3, 4 anos, 5 anos na peia, e eu saber que foi Deus me corrigindo, foi Deus me açoitando, foi pelo papai. Tem muitos que não entendem isso, querem viver desmantelado, querem viver em desobediência, querem fazer do jeito que quer, querem ir para onde querem, na hora que quer, para onde o nariz aponta, mas só não faz o que Deus manda. O que acontece? A gente atrai a tempestade não vinda do inferno, mas a tempestade vinda do céu. Irmão, tem pessoa enfrentando tempestade, está dizendo isso é coisa do cão. Não, irmão, tem coisa que é do céu, tem coisa que é de Deus. Deus está dizendo, volta para o lugar que eu te mandei, volta para a posição, volta e obedece o que eu estou te falando. Me obedece, porque eu vou fazer a tempestade acalmar. Aleluia. A Bíblia diz que quanto mais Jonas ia se afastando, quanto mais o barco ia para longe, ao invés de ir para Nínive, ele estava indo para Tarsis. Quanto mais a vida de Jonas se afastava do propósito, mais a tempestade aumentava. A Bíblia diz assim, ó, quanto mais ele jogava as cargas, quanto mais o barco ia adiante, o mar mais se tornava tempestuoso. Ou seja, tem gente que está lutando, desobedecendo. Quanto mais você luta contra Deus, quanto mais você se afasta da posição, do propósito, do projeto, da missão, do que Deus tem para você, do que é correto, do que é louvável, do que é certo você fazer, quanto mais você foge do correto, irmão, mais o mar vai se tornando tempestuoso na tua vida. Eu vejo aqui as provações dentro desse contexto que o escritor aos Hebreus está falando. Irmão, as provações, elas refletem o açoite e a correção de Deus na nossa vida. Como assim? Tem coisa que estou passando pela provação, o cão está se levantando. Irmão,
examinar nossa vida. Será que eu estou obedecendo? Estou falando de correção. Quando Deus está dizendo assim, meu filho faz isso, e você não faz, vem açoite. O açoite aqui muitas das vezes é provações. A epígrafe da minha Bíblia diz assim, ó: as provações revelam o amor paternal de Deus para com seus filhos. Olha só. Então os açoites de Deus muitas das vezes vêm em meio às provações que Ele permite sobre nossa vida. Então as provações, elas refletem o açoite de Deus na nossa vida. Situações como afronta. Irmão, tem alguém te afrontando e você está irado. Mas dentro dessa situação tem algo que você não está obedecendo a Deus. Aí você está irado. Situações como perseguições. Alguém está te perseguindo. Não pode te ver essa pessoa, ela se levanta. É na rede social, você posta algo, ele combate lá, comenta algo contra. Se ele te vê em algum lugar, ele dá uma piadinha. Tem muita gente, ele está calado, mas quando ele te vê, é batata. Ele libera uma piadinha de mau gosto. Você enfrenta uma perseguição, mas dentro dessa situação tem algo que Deus mandou você fazer e você não está obedecendo. E Deus tem permitido às vezes a perseguição, a afronta. Muitas das vezes, irmão, o açoite de Deus vem em meio às crises, escassez. Irmão, você sabia que Deus prova na questão financeira? Você sabia que Deus prova na questão de você botar até o pão na mesa ali? Eu já vi gente batendo no peito dizendo assim, ó. Não estou dizendo aqui e agora. De muito tempo para cá eu já vi muitas pessoas batendo no peito. É por isso, meu pastor, que negócio de obra não é para mim não. Deus me livre. Eu já disse para Deus, como se ele decidisse. Já disse para Deus que Deus me livre. Não quero negócio de obra não. Irmão, como é que o vaso vai ensinar o oleiro a trabalhar? Como é que o ferro vai ensinar o ferreiro a trabalhar? Aí tem gente que paga um preço por isso. Deus chama para uma missão, Deus chama para um propósito. Deus pede para você orar pela sua família, você não ora. Deus pede para você fazer algo, você não faz. Aí de repente você está padecendo lutas. E Deus às vezes permite tanta coisa, irmão. Isso não é bíblico não, não é de Deus não, meu pastor, essa pregação não. É Deuteronômio 8. Falei aqui na mensagem passada. Deus tirou o povo do Egito, entregou um banquete, foi isso? Olha lá em Deuteronômio 8. Eu os levei para o deserto, eu os fiz ter fome, eu os provei para saber o que tinha no seu coração, se obedeceria ou não a minha palavra, se permaneceria ou não nos meus estatutos. Deus está dizendo, se preciso for, irmão, Ele vai permitir algumas crises, algumas lutas, mas não te preocupa, essa crise, essa escassez não vai te matar. Ela está te moldando, está te preparando para você tomar posse daquilo grande que vem pela frente. Então diz o Senhor para você nessa noite, se posiciona, obedece a minha voz, diz o Senhor, porque eu vou fazer coisa grande na tua vida. O açoite de Deus, irmão, irmão, o açoite de Deus é mais ou menos assim, ó. As provas vêm e Deus está te açoitando naquela prova. Açoite. Aleluia. Deus está dando açoites em meio às provações. Aí tem crente que está pensando assim, ó. Deus vai descer, vai me dar um tapa, vai me dar uma palmada. Não, irmão. As provações vão refletir o amor dele para contigo. O texto a epígrafe está dizendo aqui. Como assim? Ele permite algumas provas para você passar a obedecer aquilo que ele tem te pedido, tem determinado para a tua vida. E quando você passa a obedecer, porque
porque você estava fazendo diferente, porque você estava fazendo o contrário. Ele está te corrigindo, permitindo algumas provações. Quando você passar a obedecer, você vai começar a se tornar alguém melhor. Alguém que está obedecendo a voz e o comando do Todo-Poderoso. Aleluia. É por isso que o tema é: Deus está te ensinando a ser melhor. A criança está fazendo errado. Você sabe que ela pode se machucar, pode até morrer. Você diz: não faça isso não, você vai se machucar, você vai morrer. Você vai corrigir para a criança não morrer nem se machucar. Muda o cenário, toma alguma coisa que está na mão, até a criança o quê? Obedecer. Sim ou não? Criança, ela vai crescendo com o teu limite, ela vai se tornando uma melhor pessoa, vai abrindo entendimento. Sabe que é mesmo, meu pai está certo? De repente, uma situação diferente, você chega, você já olha para o menino já olha para você, pode não, né pai, pode não. Ou seja, já começou a entrar, o menino já está se tornando alguém melhor, está aprendendo comigo e com você. Quando Deus está dizendo: não faz isso não, tu é crente, tu não pode fazer isso, faz diferente. E você está teimando, você está relutando. Irmão, tem crente, meu irmão, casca grossa, viu? E ó, eu acho que pega para moldar o vaso, eu acho que faz calo, viu? O vaso é duro. Começa a moldar: meu filho, não faz isso não. E vai falando, aí você não obedece. Aí ele permite aqui, ó. Ele sopra e faz uma tempestade ao teu redor. Aí ele diz assim: vai obedecer papai. E você continua indo para Tarsis. E ele aumenta a intensidade, o poder da tempestade. Aí ele diz: vai obedecer papai. E você diz: vou não, vou continuar do jeito que eu quero. Se não for do jeito que eu quero, porque tem gente que é assim, não. Tem gente que é na obra, diz que é do jeito que quer. Tem gente que louva, diz que é do jeito que quer. Tem gente que prega, diz que é do jeito que quer. Tem gente... Eita Deus, é do jeito que eu quero. É não, irmão, é não. Enquanto nós estivermos relutando, entenda, a intensidade da tempestade vai aumentar. O propósito de Deus é que a gente deixe de desobedecer, deixar de se afastar do que é correto, passar a obedecer, voltar para o centro da vontade de Deus. Aí, meu filho, a tempestade ela cessa. Aí a gente aprende dentro daquela tempestade. Porque, irmão, quem passa por tempestades adquire experiência, sim ou não? Quem aqui já passou por grandes lutas, grandes tempestades, que hoje você diz assim: hoje eu estou maduro, hoje eu aprendi com essa situação. Quem aprendeu assim? Papai te ensinou, o Senhor te ensinou. Então, irmão, aprende isso aqui, ó. Deus usa o poder das provações, não é para forçar você a obedecer, é para nós enxergarmos que a gente está tomando um rumo que não é do agrado dele. Quando Jonas ele cai a ficha de joga ele no mar, os marinheiros foram jogar ele no mar. Grande peixe veio e lhe tragou. Se arrependeu, orou. Deus deu comando àquele grande peixe. Aquele peixe foi e jogou Jonas ali à beira-mar. Mas olha só, muitas das vezes, irmão, nós estamos passando por tempestades e a gente reluta. Irmão, você sabia que tem gente que, olha aqui, tem gente que sabe que está passando por tempestade porque está desobedecendo, mas continua, chega e se morde. Não volta atrás, eu não peço desculpa, eu não peço perdão, eu não faço diferente, eu não volto lá, eu não faço mais. Tempestade troando, ele sabe que é Deus que está cobrando, ele continua duro. Irmão, se Jonas continuasse duro, achando que era grande coisa, achando que era ele que mandava em Deus, ele ia se tornar o quê? Quem sabe? Ele ia se tornar o quê? Diga aí, Diácono Clair. Fezes de peixe. Obedece não para ver. Jonas obedeceu. Ele olhou, eu estou conjecturando, ele olhou para aquele intestino triturando, algas triturando tudo ali dentro. Ele
vê aquele temor e diz: eu não quero me tornar fezes não, Deus. Me perdoa aí, me dá uma chance, deixa eu voltar lá. Pois é, vai ter um limite, irmão. Escute isso aqui, vai ter um limite para a tua teimosia. Deus está dizendo para pessoas aqui: vai ter um limite para a tua teimosia. Eu vou falar, Jesus. Vai ter um limite para a tua teimosia. Dali para frente, você pode perecer, ou algo que você ama perecer, por causa da tua teimosia. Então, meu irmão, vamos olhar para o texto e nós vamos ver que muitas das vezes o açoite de Deus vem como perdas, humilhação. Irmão, quantos de nós às vezes passamos por um momento de humilhação e a gente diz: meu Deus, como é que eu estou passando isso? Aí Deus está dizendo: às vezes é tua desobediência. Nem sempre. Eu não estou pregando aqui uma regra, não. Eu estou dizendo que muitas das vezes provações que Deus permite na nossa vida é Deus mostrando que nós estamos errados e a gente deve fazer diferente. Então, meu irmão, muitas das vezes nós passamos por situação de humilhação. Irmão, às vezes nós somos humilhados por alguém que a gente olha no olho, irmão, como ser humano, sem hipocrisia, como homem eu falo, dá uma raiva. Às vezes a gente tem ódio. O ser humano não pode ter ódio não, irmão. Você vai se irar. A hipocrisia você dizer que não se ira. Você não se irar, você não ficava falando da história direto não. Porque quando você não se ira, você releva, você esquece. É quando você se ira, ficou tanto no teu coração: não tenho ódio, não tenho raiva, não tenho ódio. Mas você vive falando da situação, olha só. Então, a gente às vezes passa por humilhação, às vezes no trabalho, às vezes dentro da igreja, irmão. Às vezes dentro da família. Irmão, sabe qual é a área que Deus mais nos trata, e por que não dizer nos humilha? Alguém sabe? É no casamento. Como assim, meu pastor? No casamento a maldição não. Porque tem uma hora, meu irmão, que a mulher tá tripulada, foi criada uma situação ali horrível, o casamento está a ponto de se separar, ser destruído. A mulher com 10 anos, 12 anos de casado, começa a jogar coisa na cara do marido, que o marido nunca fez isso, nunca fez aquilo, e plá. Aí o marido muito arrogante, muito orgulhoso. Aí Deus vai e faz ele descer, para ele não perder a esposa. Eu falava isso para um varão esses dias agora. Eu disse: varão, tu está sendo humilhado, no sentido de que Deus está querendo te ver mais humilde. Porque nem tudo é do jeito que eu quero, nem tudo é do jeito que eu acho que vai ser. A gente tem as nossas convicções, a gente pensa do nosso jeito, é do jeito que a gente quer, a gente fica muito durão, a gente cria uma capa, a gente cria um personagem com palavra muito dura. Aí Deus vai e nos leva para uma situação para nos humilhar. Deus vai e nos leva para uma situação para fazer a gente retroceder. E a gente entender, na situação da humilhação, Ele está dizendo assim: ó, tá vendo? Não é do jeito que tu quer. Tá vendo, ó? Seja mais humilde. Tá vendo, ó? Desce do salto e pede perdão. Tá vendo, ó? Desce do salto, se humilha e pede misericórdia. Reconhece que não é do teu jeito, é do meu jeito. Irmão, que tem de homem e mulher, muitas das vezes, para não perder o casamento, passando por situações assim, desse tipo que eu estou falando, Deus fazendo ele retroceder, Deus fazendo ela retroceder. Casamento caminhou, todos os dois narizão empinado, e Deus levou para uma situação, para um rumo, que agora vai testar, vai humilhar para o teu casamento.
Quero. Pois então desce, seja humilde. Não é do meu jeito. Não, vai ser do meu jeito. Agora eu vou te provar. O senhor está entendendo? Eu estou certo, não tem conversa. Você vai descer, vai pedir perdão, vai se humilhar. Está muito arrogante. Irmão, a gente vai crescendo na fé. Se a gente não vigiar, existe uma raiz chamada de soberba. Outra arrogância que vai crescendo na nossa raiz. E a gente começa a achar que é do nosso jeito. E eu começo a ver, irmão, que muitas das vezes Deus nos leva para a situação de humilhação, para nos provar. Aí, como é que pode, rapaz, eu passar por uma situação dessa? Deus permitindo, Deus está te açoitando na situação. E muitas das vezes é porque você deve fazer algo diferente e você não está querendo fazer. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui? Você está querendo fazer do teu jeito. E Deus está dizendo, meu filho, não vai ser mais do teu jeito, é do meu jeito. Então, irmão, esses açoites nos quebram todinho. Esses açoites nos ensina e nos dá lições. Quantos de nós passamos por provações e hoje a gente olha para a situação e diz, hoje eu sou mais forte, hoje eu estou maduro nessa área aí. Tem uns que dizem, sou escaldado, né? Passado na casca do alho, é o novo, né? Ele está dizendo, eu sou tratado nessa área. Porque você está declarando que em um período atrás você passou por provações, situações que Deus tratou contigo e você se saiu delas. Porque você alinhou o teu querer com o querer de Deus. E o que é que acontece? Você se sobressaiu. E agora só restou maturidade, aprendizado. Você pode passar para outro. Então, meu irmão, esses açoites do Senhor, Deus Ele vem nos tratar. Ele trata o nosso caráter. Quando eu falo de açoite, o irmão pensa que Deus vai descer, né? E vai. Não vai não, irmão. Ele vai tratar o teu caráter, o meu caráter e o teu. Não, mas eu sou crente, o senhor não está entendendo. Pois eu também sou crente, Deus me trata até hoje. Deus, Ele trata, Ele vê o que tem que ser moldado. Irmão, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa palavra ecoa como se fosse o ímpio, só que não conhece a verdade. Ele conhece a verdade e a verdade libertou ele, pronto. Não. A cada dia que eu escuto a pregação, Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir. A cada dia que eu escuto a palavra da verdade, eu aprendo algo. Ou seja, eu me liberto de algo. Eu estou conhecendo a verdade a cada dia, estou me libertando a cada dia. Ou seja, Deus está forjando o meu caráter. Então, meu irmão, Deus, Ele nos ensina a ser mais humilde. Ele faz a gente ser mais flexível. Sabe aquela pessoa que diz assim, eu não abro nem para um trem carregado de demônio. Eu não abro para ninguém. Eu dando certo é pronto. Prego batido e ponta virada. Depende. Se esse prego tiver batido no lugar que Deus disse que não é para você botar, você vai ter que voltar lá, mudar o semblante de humilhadinho, ficar branquinho, desamassar a ponta do preguinho, bater voltando e obedecer a voz do papai. Porque tem gente que diz que é do jeito que ele quer e pronto, irmão. E Deus, Ele trata o nosso caráter a cada dia. E tem pessoas que estão aqui, estão enfrentando os açoites do Senhor, passando por lutas, passando por adversidade. Talvez Deus está falando com pessoas aqui nessa noite, dizendo, meu filho, tem algo que era para tu fazer e tu não está fazendo. Tem algo que tu está fazendo que eu não estou me agradando. Volta a fazer o que tu fazia, ou faz aquilo que tu não está fazendo. Tu está me desobedecendo, passa a me obedecer. E aqui dentro dessa mensagem você tem um discernimento. Se a luta que está se levantando contra a tua vida é coisa de Deus ou coisa do diabo, pela luz da palavra, Deus te dá uma revelação agora. Deus te mostra se essa luta que tu passa é coisa de Deus te cobrando para você obedecer algo, ou é coisa do diabo.
Irmão, o açoite de Deus, ele nos ensina a ser melhores, ter maturidade. O propósito de Deus é nos ensinar a ser melhor. Diga para o irmão que está do seu lado: o propósito de Deus para a tua vida é te ensinar a ser melhor. Diga: obedeça a Deus falando com você. Alguém olha para você e vê o teu erro. Teu familiar olha para você e vê o teu erro. Não estou falando de perfeição, estou falando de erro mesmo. Conduta, de coisa de caráter, coisa errada. Aí Deus vai te cobrar a fazer diferente. O que Deus está querendo, meu filho? Eu quero que você seja melhor. Eu quero que você me obedeça e faça diferente do que o que você está fazendo. Está entendendo, papai? Tô. Mas eu não vou fazer. Aí ele te mostra, ele te apresenta a provação. Ele te apresenta as lutas. Para dentro dessas lutas, ele te quebrantar. E você reconhecer que você está fazendo errado. E você voltar atrás como Jonas fez. Irmão, eu quero concluir aqui. Alguém sabe o que é adestrar um animal? Aqueles animais bem bravos. Vamos aqui para um cavalo. O cara que está adestrando o cavalo, o bicho é muito bravo. Coloca no cabresto, né, ali uma corda, e ele vai ensinando. Aquele bicho muito bravo que dá coice. Irmão, eu te pergunto, além da corda dando limite, o adestrador, ele vai só fazer carinho no cavalo? Ele vai ter que dar uma lapada para o bicho aprender, que o bicho está muito bravo. Ele não vai aprender, filho, ele alisando não. Então, o animal, enquanto ele está relutando a fazer o que o adestrador está querendo que ele faça, ele vai sofrer, sim ou não? Vai. Enquanto o animal não obedece o seu dono a fazer o que o seu dono lhe ensinar, ele sofre. Ele leva açoite até aprender. É assim ou não é? Irmão, depois você pesquisa lá. Hoje agora está sendo crime nesse negócio. Mas antes, há um período atrás aí, não era assim, Diácono Nisso? Cavalo sofria, peia, até obedecer. Depois de muita peia, de muito comando, muita relutância, muita desobediência, o cavalinho começava a obedecer. Fazia o que o dono queria. Aí vai parar de desobedecer? Pois agora não vai ter mais açoite não. Viu? Vai obedecer? Vou. Conjecturando, né? Pois agora eu vou te deixar mais livre, eu vou deixar mais solto. Porque tu está obedecendo. Irmão, trazendo isso para a nossa vida espiritual e dentro do contexto aqui. Muitas das vezes nós somos brutos como animal. Deus está falando e a gente não dá ouvido. Deus está falando e a gente está relutando. Deus insiste falando e Ele começa a nos açoitar. Ele vem com as provas na nossa vida. E você começa a rodear em círculo como um cavalo que está sendo treinado. Não resolve nada. Não obedece o que Deus está falando, que é o nosso dono, é Deus. O nosso dono está dizendo: eu quero que você faça isso. É difícil e você não faz. E tacou e se perneia e pula. Tome açoite. E tome açoite. Irmão, se você tivesse discernimento do que eu estou falando, você sofreria menos, no sentido de quando as provações viessem, você entender que Deus está querendo algo de você. Nem sempre, né, nesse contexto aqui, mas existe coisa que você está desobedecendo e Deus está te cobrando. Aí quando nós passamos a obedecer, aí o nosso dono,
Ele olha para nós e diz: vai obedecer, filho? Agora eu vou, papai. Pois agora vai cessar o açoite. Meu filho aprendeu, né? Meu filho agora sabe o que tem que fazer. Então, irmão, é mais ou menos isso aqui, ó. Não relute contra Deus. Não, o culto hoje é de ensino. O culto hoje você poderia sair da rodando, rodopiando, saltando, glorificando, dando glória a Deus, profetizando. Mas o culto hoje é de ensinamento. E o ensinamento aqui vem de Deus. Ele quer te ensinar a ser melhor. Então passe a obedecer o comando de Deus. Passe a obedecer a voz de Deus. Irmão, toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Depois, entretanto, produz fruto pacífico ao que tem sido por ela exercitado, fruto de justiça. Irmão, quando nós somos muito orgulhosos, soberbos, quando alguém bate de frente, é errado, viu? Fazendo errado. Deus está vendo, viu? Irmão, aquela pessoa muda o semblante, fecha a cara. Se pudesse pegar pelo pescoço, ela pegava. Eu estou dizendo crente mesmo, tem crente assim. Se ele pudesse, ele desganava, porque ele não quer que você bata de frente. E aqui está dizendo, quando a disciplina vem, no momento não parece ser motivo de alegria. Irmão, ninguém gosta de ser repreendido, não, irmão. Eu não gosto, você não gosta. Principalmente quando vem aquele confronto no meio de todo mundo, Diácono Clay. Recebe assim um confronto assim todo. Você se sente envergonhado? Você vai se alegrar? Não, você fica. Coração velho fica irado, né? Só que depois você vai consultar, como diz o salmista, colocar a tua cabeça no travesseiro e consultar. Eu realmente estou errado. Quando é alguém crente mesmo, realmente eu estou errado, eu tenho que mudar. Quando não é alguém que não é convertido, não quer se converter, irmão, ele fica conspirando contra quem está ali corrigindo, contra quem está ali disciplinando. Mas aqui, ó, toda disciplina que vem contra nós, irmão, não vem agradando não, vem para confrontar mesmo. E evangelho tem esse poder, sim ou não? O evangelho olha para mim e para você, olha para dentro de nós e diz assim, ó, tem algo maligno dentro de ti, tem algo ruim dentro de ti, deixa eu tirar. Para de fazer isso, para de fazer aquilo outro. Irmão, tem pregação que Deus confronta de frente. Você sai alegre, você sai com muito pensamento de não voltar à igreja, diz que acordar a carne do pastor, depois pensa, não, mas está certo, eu estou errado, o pastor nem sabia da minha vida. Aí o diabo vem e diz, vai, para de ir para a igreja. Aí você vai, como é aquela história, aquela ilustração do capetinho aqui, o anjinho aqui, né? O capeta aqui, o Espírito Santo aqui. Você começa a pensar muita coisa, porque você vai passar por luta. E o confronto, quando vem, a gente passa por muito pensamento, muita batalha. Mas o propósito é que você obedeça, porque Deus, Ele está te ensinando a ser melhor. Essa provação, você vai sair dela e você vai se tornar melhor. Essa luta que você está vivenciando, você vai sair dela e você vai se tornar alguém mais maduro, mais capacitado, mais preparado, mais instruído, até para ensinar outros. Essa luta que você está passando, Deus está dizendo, estou eu te ensinando, te lapidando, moldando, forjando o teu caráter, para te tornar uma pessoa melhor, aleluia. Receba essa palavra do Senhor nessa noite. Se deixe ser tratado por Deus. Olhe para a sua vida, olhe para a luta que você está passando e examine, é de Deus ou do diabo essa prova? Estou obedecendo ou estou desobedecendo? E o resto você sabe o que você tem que fazer, é obedecer ao que é certo, é obedecer o que Deus está falando, é se corrigir, é se consertar, é deixar Deus fazer por você. Amém, igreja? Aplauda a palavra do Senhor nessa noite. Vamos louvar a Deus nessa noite, em nome de Jesus. Vamos louvar a Deus nessa noite com a levita Manuel. O que você ficasse de pé, Senhor, nessa noite? Olha a tua vida diante de Deus. Pede a Deus para te encher, para te renovar. Pede a Deus para te ajudar nessa prova.
Já que Ele está querendo que você seja alguém melhor, diz para Ele: Deus, me ensina, me ajuda nessa prova, me ensina a ser melhor. Aleluia. Nós vamos louvar o Senhor nessa noite. Quem quer mais de Jesus e quem quer mais de Jesus? Glória a Deus. Você vai declarar para Ele que a presença dele é tudo que você mais quer. Diga para Ele que você vai passar a obedecer. Diga para Ele que se depender de você, você vai sair hoje mesmo dessa prova, porque você vai passar a obedecer. Aleluia. Vamos louvar o Senhor nessa noite. Sabe a igreja de papai do Senhor, amém? Entre no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo este lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detenha se as lágrimas rolarem ou se as batidas do seu coração acelerarem. Ele mexendo no secreto da gente, no lugar que ninguém conhece mais. Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda a ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus,
Ezequiel. Ele olhou, rodeou e disse: tu sabes, Senhor. E Deus disse: então só profetiza, Ezequiel. Ei, dentro da luta, dentro do vale que você está passando, Deus está dizendo para você: profetiza nessa noite o milagre, profetiza nessa noite a saída. Vai acontecer o rebuliço, vai acontecer o extraordinário. Se posicione profetizando nessa noite, aleluia. Então somente tome posse, então somente acredite. O Espírito Santo vai descer nesse vale, Ezequiel, e vai acontecer o rebuliço. Você vai sentir ele aí, ó. Você vai se tocar por ele aí, ó. Stop.